Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal. E na aula de hoje eu vou resolver um desafio proposto aí pelo meu amigo Alessandro Trovato. No último sábado eu estive na casa dele tomando um café e ele me propôs, um desafio que ele resolveu na aula dele utilizando o VBA. E ele me propôs que eu resolvesse o mesmo desafio utilizando aí o Power Query, o editor de consultas do Excel e do Power BI. Então eu vou mostrar para vocês a planilha, o que ele propôs, inclusive a aula dele eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você ver como ele resolveu, ok? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem o que é o desafio e como que nós vamos fazer também a solução utilizando o VBA. Depois vocês fazem o peso aí de como vocês acharam mais fácil, e qual vocês acharam mais eficaz. Vamos lá, primeiro eu vou mostrar o desafio que ele propôs e qual foi a solução que ele fez utilizando o VBA e depois a gente parte para a nossa solução aí utilizando o Power Query. Então, essa aqui é a planilha que ele tem. Então, aqui tem uma planilha com rotas, ok? E a gente tem aqui um Code Number ID que ele quer transpor isso aqui de forma com que, cada vez que agrupar essas rotas, ok? Elas percebam que elas se repitam aqui e elas têm alguns Code Numbers IDs na frente. Então, para cada repetição dessa, ele ia colocar aqui em uma coluna, ok? Então, ele ia distribuindo aqui em colunas e o que tem mais ativos aqui, no caso... O Code Number ID tem 263. Então a gente vai ter que fazer esse agrupamento de forma com que as rotas não se repitam, ok? E cada vez que ele tem uma linha lá para um desses Code Number ID, ele vai aqui distribuir aqui em uma coluna, ok? Então ele fez um código VBA, eu vou até mostrar para vocês aqui, olha. Se a gente vir aqui no editor de Visual Basic, esse foi o código que ele desenvolveu. Se você tiver mais interesse em saber sobre isso, você vai lá no canal dele e assiste a aula, ok? Então, nosso desafio aqui, é fazer o mesmo que ele fez com o VBA, utilizando aí o Power Query. Então vamos lá, o primeiro passo que nós vamos fazer é transformar isso aqui. Eu estou com o mesmo arquivo que ele utilizou, ok? Pode ver até a fotinha do meu amigo aqui. E nós vamos aqui transformar isso aqui em uma tabela para depois jogar lá pro Power Query. Então vamos lá, vamos clicar aqui no menu inserir tabela. Nós vamos converter isso aqui, já vamos falar que nossa tabela possui cabeçalhos. Vamos clicar em OK. A partir dessa tabela nós vamos lá para o nosso editor de consultas. Vamos lá. Então vou clicar aqui no menu dados, ok? E vou clicar aqui em obter e transformar. Nós vamos escolher a opção da tabela intervalo e nós vamos abrir o editor de consultas. Vamos esperar aqui o Excel processar. Ele está carregando o nosso editor de consultas, o famoso Power Query, ok? Inclusive na sexta-feira nós vamos começar o nosso curso de Power Query. Para quem tem interesse, também vou deixar o link aí de matrícula na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá. Então temos aqui uma tabela de informações onde nós temos rota, descrição, Code Number ID, ID rota, Code Number e quantidade. O que nos interessa aqui são apenas essas duas colunas e as outras nós vamos remover, ok? Então vou selecionar essas duas colunas, vou clicar com o botão direito aqui, olha, e remover outras colunas, deixando apenas as duas colunas que nos interessam. Beleza, próximo passo agora é a gente agrupar isso aqui de forma com que eu tenha aqui uma tabela, ok? Com as outras informações, de forma com que isso aqui fique agrupado e eu tenho todas as outras linhas dentro de uma outra tabela. Como é que eu faço isso? A gente vai utilizar o recurso agrupar do Power Query. Então nós vamos clicar aqui, olha, em transformar, vamos selecionar a coluna, clicar em transformar, agrupar por, ok? Nós vamos clicar em agrupar por, perceber que ele vai abrir aqui para a gente uma tabela, uma janela, e aqui nós vamos escolher como nós queremos agrupar. Nós queremos agrupar isso aqui por rota, ok? E aqui, olha, nome da coluna, nós podemos colocar aqui, por exemplo, códigos, ok? Que vão ser a coluna com as tabelas de todos os códigos. A operação, aqui, quando a gente faz um agrupamento, a gente pode definir a operação. Se a gente quer contar quantas linhas tem, tirar a soma, a média e tal. Neste caso, nós não queremos fazer nada. Nós queremos que ele traga todas as linhas de forma agrupada, ok? Então, ele vai trazer uma linha com uma rota e depois, na célula, vamos chamar de célula ao lado, ele vai trazer uma tabela com todas as outras linhas, ok? Perceber que ao selecionar todas as linhas, a gente não tem uma opção para selecionar a coluna, já que a gente não está fazendo nenhum tipo de operação aqui. Então, vou clicar em OK e olha, vamos ver o resultado. Ele vai trazer para a gente aqui a rota, perceba que ele já diminuiu o número, aqui não tem mais nenhuma rota repetida. E aqui do lado ele trouxe a tabela com os correspondentes. Olha, se eu descer mais aqui estava vazio, vazio. Na medida que a gente vai andando aqui, olha, a gente pode perceber que aqui nós encontramos, olha lá, encontramos aqui, por exemplo, na rota 1007P, ele trouxe uma tabela com todas essas colunas aqui e todos os códigos, daquela linha. Então, a gente já tem na linha 6 uma tabela com todos os códigos. Ok, qual que é o próximo passo agora então? O próximo passo é que a gente possa manipular essa tabela de códigos de forma com que eu primeiro vou remover essa coluna, ok? E depois nós vamos transpor essa coluna que sobrar, ok? Nós vamos transpor essa coluna para que ele fique aqui em formato de linha, Então aqui nós temos um formato, nós temos como uma coluna, queremos transpor para uma linha.
Então vamos lá. Se eu fizer isso de uma forma individual, a gente não vai conseguir fazer, ok? Então eu não posso expandir aqui antes. Primeiro eu vou manipular todas as tabelas, ok? De forma individual. Como elas têm a mesma estrutura, nós vamos remover primeiro essa coluna rota. E para isso nós vamos adicionar uma nova coluna personalizada aqui e utilizar uma função do Power Query, uma função da linguagem M chamada table.selectColumns, ok? Para selecionar somente a coluna que nós queremos, que no caso é a coluna Code Number ID, ok? Então vamos lá, vamos clicar em adicionar colunas, coluna personalizada, e nós vamos chamar aqui, olha, eu vou chamar aqui, por exemplo, de tabela mesmo. Depois a gente vai renomear isso aqui, não vai fazer diferença. Então vamos lá, para selecionar somente, né, a gente olhando essa estrutura de tabela que nós queremos aqui, já que vamos trabalhar com a coluna códigos que possui a tabela, nós vamos digitar aqui table, ok? Ó, lembrando que é case sensitive, ok? Então faz diferença maiúsculas e minúsculas. Então vamos lá, table.select columns, ok? Nós vamos abrir parênteses. E aqui nós vamos selecionar a coluna que nós queremos, né? E no caso uma tabela. Aqui tem que ter uma tabela. Então temos que ter a coluna que possui as tabelas, que é a coluna códigos, ok? Vamos colocar vírgula e agora vamos falar quais as colunas, né, que nós queremos. As outras nós não vamos querer. Aqui nós temos que informar uma lista. Lembrando que lista dentro da linguagem M é informada dentro de uma chave, ok? Então a gente tem que colocar as chaves aqui e aqui nós vamos colocar a lista. Então vamos colocar o nome da coluna do jeito que está lá. Então code ponto, olha lá, numb, ok? ID, ok? E vou fechar a aspa aqui e vou fechar o parênteses. Vamos ver se deu ok, vamos clicar em ok e olha, ele vai gerar para a gente uma nova tabela aqui na coluna tabela, porém somente com a coluna que a gente quer. Olha lá, só tem aquela coluna, a coluna rota, né? Ela não existe mais, ok? Então essa aqui é a tabela que nós vamos trabalhar a partir de agora. Aqui nós temos a tabela sem a seleção de colunas, aqui nós temos a tabela após a seleção de colunas. Ok, Laende, agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente transpor essa tabela, ok? Nós temos essa coluna tabela e nós vamos transpor ela. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar uma outra função da linguagem M, ok? Chamada table.transpose, que é para transpor tabelas. A gente poderia já ter feito isso até aqui dentro dessa própria coluna personalizada, e a gente pode alinhar uma com a outra aqui. Eu poderia alinhar a função table.transpose aqui, já que isso aqui como resultado é uma própria tabela. Ou eu posso inserir uma nova coluna personalizada, ok? E selecionar a coluna tabela como parâmetro. Eu vou fazer com uma nova coluna, mas você já poderia ter alinhado como alinhamos funções dentro do próprio Excel, ok? Então vou clicar aqui em coluna personalizada e vamos lá. Vamos chamar aqui de transposto, ok? Transposto, que vai ser a nossa tabela já transposta. Então a nossa função table.transpose, muito simples o nome dela, ok? Lembrando que são novamente case sensitive, letras maiúsculas e minúsculas faz diferença. Vamos selecionar o nosso parâmetro, que é a tabela, que eu quero transpor, e vamos fechar parênteses. Simples assim, ok? Não tem mais nenhum outro parâmetro, nós vamos clicar em ok. Olha lá, vamos ver o que aconteceu. Ele trouxe na nossa coluna transposto, olha, column 1, e aí a gente vai, à medida que eu vou descendo aqui, ó, vocês vão ver, olha lá. Então aqui eu tenho 3 colunas, visto que eu só tenho 3 códigos. Aqui eu tenho 10 colunas, visto que eu tenho 10 códigos. E à medida que eu vou descendo aqui, eu vou descendo, ele vai tendo as colunas. Como as colunas têm nome padronizado, column 1, column 2, então a gente não vai precisar se preocupar com essa nomenclatura. Então agora o que nos interessa é só essa coluna e essa coluna. Como é que eu faço? Eu vou selecionar essas duas colunas aqui, vou remover as outras colunas e já tenho aqui o que me interessa, a rota. E aqui do lado, no formato que eu quero, ok? Já com as colunas eu tenho todos os códigos numbers IDs, ok? Então agora é só expandir, vou clicar aqui em expandir, ok? Perceba que aqui nós temos um pequeno detalhe. Primeiro detalhe, eu vou ter que desmarcar isso aqui para ele não trazer o nome transposto.column1, ok? Vou desmarcar. E se eu der ok aqui, ele vai trazer somente a coluna 1. As demais colunas não vão ser trazidas para o nosso relatório. Por quê? Porque elas não estão marcadas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Como a gente tem que ter 263 colunas, a gente vai ter que carregar tudo aqui, ó. Vamos clicar em carregar mais. Perceba que ele vai carregar todas as colunas. Se a gente quiser conferir, olha, vamos lá. Ele tem 263 colunas. Vou clicar em OK. Olha lá. E agora nós já temos o nosso resultado aqui. Tá vendo? Perceba que onde não tem dado, ele trouxe como null, ok? Valores nulos. Prontinho, já temos todas as rotas. Agora é só carregar isso para o nosso Excel. Então vamos lá. Página inicial, fechar e carregar para, ok? Ele vai pedir para a gente escolher um local onde desejamos carregar o nosso resultado. Agora foi. Então vamos lá, vamos esperar processar. Nós vamos escolher aqui que desejamos carregar em uma nova planilha, ok? Uma tabela na nova planilha. Vamos clicar em OK. E o resultado nós já vamos ter aqui, olha.
da nossa consulta criada no Power Query, com o mesmo resultado da fórmula VBA lá, né, com as funções VBA que o nosso amigo Alessandro Trovato criou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais essa solução aqui utilizando o poderosíssimo Power Query, ok? Então qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários aí, assista o vídeo lá com a solução do meu amigo Alessandro Trovato. Foi um grande prazer tomar um café com o Trovato, agradeço de coração aí por me receber lá na sua residência, né? E mandar um abraço aqui também a todos que tenham assistido aí e gostado da aula. Então não deixe de curtir, deixar o seu comentário aí, ajuda a divulgar o nosso trabalho e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Valeu!